Olá, gente! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e que essa paz permaneça nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Por que a gente diz amém? Para que se confirme na terra o que Deus confirma no céu, tá bom? E assim seja. Hoje eu quero ler Mateus 4. Vamos hoje aprender um pouquinho de Jesus Cristo, que é o motivo de eu estar aqui, de você estar aí. Tá bom? Vamos ler aqui em Mateus 4, a tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que sai da boca de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo, e então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras também diz: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois disso, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora nesse momento para que Deus fale no seu coração através das minhas palavras aqui. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. E nós estamos aqui, Senhor, para te prestar culto, prestar louvor, te prestar uma adoração de verdade. Pai, que cada pessoa, cada lar que entre essa palavra, que o sangue do Cordeiro possa entrar, proteger, salvar cada vida que a Ti, Senhor, acredita e confia. Em nome de Jesus. Amém. Aproveita e dá logo um like aí, um joinha, para que essa mensagem chegue a mais vidas. E assim a gente consegue fazer a evangelização em tempo real, como a Bíblia diz, que essa palavra vai ser pregada a todo mundo. E ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Então a gente vê aqui que a tentação de Jesus. Até Jesus foi tentado? Então, nós também somos tentados. E por que Jesus foi tentado? Para que nós, homens, visse como a gente consegue vencer as tentações. Mas será que é possível a gente vencer as tentações? Você pode estar se perguntando. Sim, porque Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Lá ali, ó, o anjo que era lançado do céu, o diabo foi um anjo lançado do céu e conseguiu chegar próximo de Jesus, ó. Ele estava bem próximo de Jesus. E o que aconteceu? Ele tentou a Jesus usando a própria palavra, mas pela própria palavra que o diabo conhece, ele foi expulso também. Então vejamos aqui, ó, que depois de passar 40 dias e 40 noites jejuando, o que é o jejum? É a mortificação do nosso corpo, onde a gente para de comer, para de se sustentar adequadamente por algumas horas em propósito. A diferença do jejum espiritual para o jejum intermitente, tá? É diferente. Por quê? O intermitente é um período que você vai parar para que suas células, seu organismo se alimente do que já tem. Mas a gente para de comer algumas horas, faz jejum de celular, faz jejum de filmes, faz jejum de alguma coisa, de alimento, para que a gente mortifique a nossa carne e a gente vença essa tentação de alguma coisa escolhida lá que
Às vezes a gente faz o jejum de WhatsApp. Eu fiz tanto jejum de celular que eu custo pegar no celular. Então eu venço a tentação daquilo de que quer me consumir, que quer dominar. Então a gente faz esse jejum. E Jesus provou que qualquer pessoa é capaz de suportar o jejum e a tentação. Então, pela palavra, olha aqui. Então, quando passou 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que acontece com isso, né? Às vezes você tem que dar prova do que você é. Ah, se tu diz que é crente, bebe esse veneno, eu quero ver se tu morra. Mas aí a gente se defende como? As escrituras falam que a gente não pode botar Deus à prova, fazer tentação, fazer um exercício, alguma coisa para provar que Deus é Deus. Deus não precisa disso. Ele já é Deus. Ele fazendo, ele é Deus. Ele não fazendo, ele é Deus. Então Deus não precisa ser posto à prova. E nessa hora que a pessoa está com fome, aí Jesus ele pega e diz: pois vai lá, mostra para mim e vai essas pedras virar pães. O que aconteceu? Que se Jesus tivesse obedecido ao diabo, ele teria caído em tentação. E não a tentação da fome. Observe que o diabo propôs que Jesus obedecesse a ele. Seria a nossa perdição, seria o nosso fim se Jesus tivesse caído na enganação do diabo. Então ele provaria para o diabo que ele era Jesus, que ele era Deus, mas ele não precisava provar isso para o diabo. Ele precisava provar isso para nós humanos, para nós seres criados por Deus, para a redenção, para ser uma raça eleita para adorar Jesus. E automaticamente Jesus, por conhecer as escrituras, porque mesmo ele sendo Deus, ele se tornou homem. E ele sendo homem fez os hábitos dos homens, para que a gente entendesse que é capaz, nós somos capazes de fazer. Jesus foi ao templo aos 12 anos e estudava. Ele estudava a palavra de Deus. Então de 12 até os 30 anos, Jesus estudava e se preparava para fazer a missão que ele veio e foi enviado para isso. E automaticamente quando o inimigo falou: transforma essas pedras em pães, aí ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, que procede da palavra de Deus, da Bíblia. Por que Jesus estava sustentado até naquela hora, 40 dias? Porque ele se alimentava da palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu me alimento do pão da vida, do próprio Deus, a fome cessa. Eu sei que vocês devem conhecer vários testemunhos de pessoas que não tinham o que comer em casa, não tinham o que beber, não tinham condições, e orou e Deus supriu a necessidade. E Ele nunca nos abandona. O que aconteceu? Jesus disse: não, eu não vou te obedecer não tenho que te provar nada não. Nem só de pão viverá o homem. Então, mas sim daquilo que sai da boca de Deus. E isso sim sustenta o homem. Mesmo assim, o inimigo não parou por aí. Ele continuou tentando. Então, em seguida, ele mostrou Jerusalém e disse: se tu prostrados me adorares. Olha o que ele queria primeiro: obediência. Ele queria que Jesus obedecesse a ele. Então, ele queria pôr a dúvida na cabeça de Jesus, como ele colocou na cabeça de Adão e Eva no início, lembra? Então, o que Jesus fez? Suportou. E quando ele mostrou os reinos do mundo: eu te dou os reinos deste mundo. Por quê? O reino. Porque o inimigo é que reina, é que manda, é que comanda a terra. Essa potestade. Então, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, já está na mão dele. Então, o que aconteceu? Jesus disse o quê? Então, ele falou, levou Jesus até Jerusalém e disse: se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo, e então disse: se você és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Ele poderia se jogar sim, e Deus ia proteger ele, mas a intenção do inimigo é fazer o quê? Que Jesus obedeça a ele pela segunda vez. Pela segunda vez.
Por isso que a Bíblia fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, o trio que a Bíblia sempre fala é a autoridade de Deus, é a trindade, é a divindade. Então, esses 3 tópicos aqui têm a representação na divindade de Deus, tá? Então, naquele momento ele falou, Deus, aí ele usou Salmos e disse, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as mãos, para que não tropece com teu pé nenhuma pedra, que aqui é Salmos 91. Aí Jesus respondeu o quê? Não põe à prova o Senhor teu Deus. Deus não precisa ser provado para dizer que é Deus. Tem gente que chega e diz assim, pois eu quero ver. Tem gente que se intriga com Deus, tem gente que para de falar com Deus, tem gente que para de orar, porque orou pedindo alguma coisa e não aconteceu, por conta do nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Às vezes a pessoa prefere seguir o livre-arbítrio de que esperar a bondade, a vontade e a decisão de Deus. Então, nas Escrituras Sagradas também diz, não ponha teu Deus em prova. A Bíblia fala que a gente pode provar, sabe quando? No dízimo e nas ofertas, não é interessante? A Bíblia diz, oferte, dê o dízimo e então faça prova de mim e não faça tentação. Não botar Deus à prova, porque Deus é Deus. Não, mas fazer prova de mim, provar dele, ser saciado dele. A diferença é essa. Dê o dízimo, dê a oferta e vocês vão se encher de mim. Vocês vão ter tudo de mim. Essa é a diferença. Então, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Olha aqui o que ele fez. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua grandeza. Por que grandeza? Porque às vezes os homens se preocupam muito só com a grandeza, só se preocupa com a beleza, só se preocupa com o fútil, com aquelas coisas voláteis, aquelas coisas que se desmancham, que se desfaz, e não com o espiritual. Então disse, eu te darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Agora a gente vai ver aqui, como é que o diabo ia dar tudo para ele? Será que pertence a ele? Os reinos jaz no maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, já domina, o maligno já domina a parte da terra aí, dos homens maus. Ele controla, o povo cai em tentação, o povo cede à tentação, o povo esquece de ler a Bíblia, então o domínio está nele. Por isso que Jesus veio para reinar, para derramar o seu sangue e mostrar que vai ter um novo reino. Mas esse reino já é do maligno, porque é ele que está dominando, ele que manda, ele que faz guerra, que faz isso, aquilo, outro aí acontecer. Ele, então o que ele disse? E eu lhe darei tudo isso, como se ele tivesse alguma autoridade para fazer isso. Ele está no controle, está no domínio aí, porque Deus permitiu quando jogou ele do céu para a terra, sai para lá. Lá no céu ele não controla nada, mas aqui embaixo ele controla, pode controlar aí o povo. Mas o céu, o que acontece? Quando Deus diz que eu te darei um novo céu e uma nova terra, essa é a garantia que nós temos de servir a Jesus Cristo, porque nós não somos mais, nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem. Nós temos um novo céu, uma nova terra, ruas de ouro e cristal, onde tudo brilha, onde tudo resplandece. Nós teremos luz, nós teremos paz. Aqui só estamos de passagem, porque esse reino não é mais de Deus. Deus deixou esse reino entregue aí para Satanás dominar esse mal, e nós temos que nos proteger dessas tentações, assim como Jesus se protegeu, jejuando, orando, se consagrando. A gente tem que ler a Bíblia para entender, pedir o Espírito Santo para nos proteger, para nos guardar, para nos encher e nos alimentar. Porque a gente não vai cair nem tropeçar com o nosso pé em nenhuma pedra. Vamos ser protegidos por Deus. E Jesus disse o quê? Vai-te embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás.
Então, eu estou aqui hoje para adorar ao Senhor Deus. Convido você a adorar a Deus e só servir a Ele. Às vezes a gente está servindo as coisas do mundo, a gente está servindo a outros deuses, a gente está servindo a muitas outras coisas. A gente não. Algumas pessoas estão se preocupando em perder tempo, em falar com outras coisas, adorar outras coisas. Então, aqui fale, adore ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, e só a Ele prestará culto. Vai-te embora, Satanás. Então aqui, agora sim, nós temos a palavra do Senhor para nós. Vamos usar isso aqui. Quando você vê alguma tentação que está vindo para o seu lado, você fala o quê? Vai-te embora, Satanás, está expulso em nome de Jesus. Porque essa frase foi o próprio Jesus quem disse, vai-te embora, Satanás. Em nome de Jesus. E assim eu falo, vai embora, Satanás, dessas vidas, dessas casas que quer ouvir a palavra do Senhor, que o inimigo não deixa, que rouba tempo, bota uma ocupação, bota um barulho, bota qualquer coisa para atrapalhar a palavra do Senhor. Mas eu repreendo agora o Satanás em nome de Jesus. Então só adore a Deus e ele vai embora. Em nome de Jesus, o inimigo sai. E graças a Deus que Jesus nos deu poder e autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, porque o nosso reino é do céu, o nosso reino é vindouro. Eu adoro que está aqui, adoro ao meu Deus, eu amo trabalhar com pessoas, eu amo vocês, meu público que está aí ouvindo a palavra de Deus junto comigo. Eu sou muito grata por vocês estar aí prestando culto de louvor e adoração. Imagina Jesus Cristo, imagina o nosso Deus, que tem muito mais para nos dar a cada dia. Ele quer nos encher, Ele quer nos transbordar, e Ele quer que a gente leve a paz em comunhão uns com os outros. Ele quer que a gente divulgue a palavra do Senhor. Então hoje já estamos terminando o nosso vídeo, mas amanhã voltaremos com mais palavra do Senhor. Talvez não amanhã exatamente, mas 2 vezes por semana eu quero ficar postando a palavra do Senhor para nós, com temas variados, mas que o Senhor leve esta palavra no seu coração e procure adorar o Senhor em espírito e em verdade. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.